Uma live rápida para preparar para as lives da noite, para que vocês tenham uma noção do que está acontecendo. Não se esqueçam, compartilhem ao máximo, deixem o seu like, seu joinha é muito importante para todos nós. E ao mesmo tempo se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos. Meus amigos, nada como um dia após o outro. E nesse caso os dias estão bem corridos, né? Tá passando bastante o tempo. E eu vim aqui, entrei rapidamente para vocês. Olha só isso que interessante, que saiu agora há pouco na CNN, né? Cerca aí de, agora atualizado, cerca de 2 horas. Olha que interessantíssimo que saiu na CNN. STF se frustra com o Itamaraty e lamenta descaso na crise com os Estados Unidos. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão se sentindo frustrados. E, na verdade, o que está acontecendo é que Lula abandonou Moraes e todo o STF. De uma forma bem sutil, para não dizer isso diretamente, são os gestos que estão vindo do Palácio do Planalto para o outro lado da Praça dos Três Poderes. Ministros do STF começam a ver o grosso que o Lula havia falado. Ministros aguardavam postura mais proativa contra ameaças de Trump. Parece que os vistos para a Disney estão importunando os ministros, não era isso? Não, é só os vistos, tal, etc. Fizeram chacota, quem de nós vai ter o visto cancelado primeiro? O ministro Flávio Dino falou assim, não, o senhor pode visitar os Lençóis Maranhenses, ministros Moraes. Olha só o que de fato está acontecendo, meus amigos. Ministros do Supremo Tribunal Federal relatam estar decepcionados com a conduta do Itamaraty diante das possíveis sanções do governo norte-americano contra autoridades brasileiras. Nos bastidores da corte, a avaliação é de que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já deveria ter se manifestado contra as ameaças do governo do presidente Donald Trump. A diplomacia, no entanto, tem optado pela cautela neste primeiro momento. Auxiliares do chanceler dizem que qualquer iniciativa mais enfática seria precipitada, uma vez que ainda não há medidas concretas por parte dos Estados Unidos. Por outro lado, para o STF, a gravidade das declarações do secretário de Estado americano Marco Rubio, que admitiu a hipótese de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes, já seria o suficiente para que o Itamaraty desse uma resposta pública. Some-se a isso o anúncio de que os Estados Unidos vão restringir a entrada de estrangeiros que forem avaliados por Trump como censores de empresas ou cidadãos norte-americanos. Uma crítica constantemente feita pelo governo e por congressistas americanos a Moraes. A insatisfação do Supremo cresceu, ainda mais depois que Vieira desmarcou reuniões que teria na corte para tratar do assunto. A insatisfação, portanto, vejam aqui, meus amigos, a insatisfação do Supremo cresceu ainda mais depois que Vieira desmarcou reuniões que teria com a corte para tratar do assunto. O Lula mandou o ministro picar a mula e ele também está picando a mula para a França, para encontrar com o Macron. Cuidado, hein, Lula? Se a mulher do Macron falar com a Janja, vai que ela gosta de dar tapa na hora que você estiver saindo do avião. Já imaginou um tapão? Mas a Janja não sai do avião junto com você, né? Ela vai antes, né? Passa mais tempo lá fora. E o Macron e a Janja sabem como é que é. Os ministros interpretaram o cancelamento como um descaso, ou, no mínimo, um sinal de que o caso não está recebendo atenção devida. Putz, grilo. A gente falou que iam pular do barco, que Moraes iria ficar isolado, iria ficar sozinho. Eu estava vendo agora há pouco a timeline com o Alan, né? O Alan dos Santos, e ele também estava dizendo a mesma coisa esse tempo todo. O Alan foi brilhante, está sendo irônico. Recebeu até atenção especial do Larápio agora, esse final de semana. Mas vocês estão vendo
que as pessoas estão mudando no meio do caminho. Na semana passada, em audiência na Câmara dos Deputados, Vieira disse que o interesse nacional dita as relações do Brasil com outros países e que os Estados Unidos não podem aplicar a chamada Lei Magnitsky do ponto de partida para sanções amorais fora do seu território. Nas interlocuções entre o Itamaraty e o Supremo, o chanceler tem reforçado esse entendimento e garantido aos ministros que a situação está sob constante monitoramento. Está tudo sob controle, Moraes. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O Mauro Vieira não apareceu aí, não deu as caras no Supremo, mas é porque ele está com tudo sob controle, está tudo garantido, está tudo dominado com o governo Trump. Colocaram, segundo a imprensa, uma embaixadora que é uma craque, é o Pelé, né, daquela relação diplomática com o Trump. Então, pode ficar tranquilo. Esse negócio de vocês estarem se sentindo abandonados, viu, Suprema Corte? De não ter ser dada devida atenção, pode ficar tranquilo que isso é só uma impressãozinha. Não, o Lula jamais seria capaz de tirar o fiofó dele da reta e colocar um amigo na prisão, né? Palocci, Disseu, Delúbio. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, eu não quero dizer nada não. Quero dizer que o negócio ficou feio pro lado de vocês mesmo. A água chegou no bumbum da toga. E vou dizer mais ainda para vocês. Se preparem porque isso é só o começo. Vocês serão abandonados, tripudiados, e esse pessoal que hoje vocês colocaram lá dentro vão se voltar contra vocês. Inclusive, o presidente Bolsonaro resgatou hoje um vídeo que eu faço questão, né? Muito provavelmente essa semana vocês me verão debatendo com um colega de pensamento divergente do nosso. E o debate, obviamente, a gente tem que lembrar das coisas, do passado, né? Eu queria lembrar aqui, dizer o seguinte, prestem bem atenção que o nosso presidente Bolsonaro trouxe hoje. Coisa incrível, incrível. Como que esse povo é antidemocrático, como que esse povo ofende as instituições. Pedir impeachment de ministro do STF é um absurdo, é algo antidemocrático, do sistema fascista. Eu tenho certeza que a esquerda jamais faria isso. Eles sempre defenderam as instituições, sobretudo o STF. Quer ver só? Eu vou mostrar. Obrigado, presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Olha só que coisa interessante. Moraes e o presidente do Supremo estão levando as instituições, e notadamente o Supremo Tribunal Federal, a um nível de esgarçamento total. Eu acrescento ao que disse a doutora Raquel Dodge. Não existe precedente na história do judiciário do mundo. A instalação de inquérito por um órgão, a investigação de um inquérito por esse mesmo órgão e esse mesmo órgão ser destinado a julgar. Aliás, isso remonta a anterior a institutos da lei de Italião, onde prevalecia o olho por olho, dente por dente. É um retrocesso completo, é uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. É uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. Nós estamos insistindo no pedido liminar da DPF, que está sob a égide do ministro Edson Fachin, e o nível de desgastamento, principalmente com a manifestação recente agora, de não considerar a manifestação da PGR, não deixa outra alternativa a não ser o que eu, o senador Alessandro Vieira e outros senadores acabaram de tomar, o senador Cajuru e outros senadores acabaram de tomar. Interpor mais um pedido de impeachment agora em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Nossa! Nossa! Quer dizer, então, que abriram um inquérito de ofício no STF, ser o próprio julgador do inquérito, realmente é rasgar as leis e a Constituição. Obrigado, Leonardo Escobar, pelo seu estica. Eu nunca pensei nisso, sabia? Incrível, né? O mundo não dá volta, ele capota. Olha só,
É justamente por isso que nós continuamos insistindo em defender o Brasil. Esses caras que hoje se dizem defensores da democracia defendem, na realidade, a manutenção do poder deles. O golpe foi dado, mas não foi no dia 8 de janeiro. Foi dado por eles. E hoje o povo brasileiro sabe de fato o que está acontecendo. E como eu disse para vocês, eu tinha lembrado a vocês o exemplo dos ratos numa caixa ou numa piscina. Quando a comida acaba, meu amigo, é um comendo o outro. Veja só que coisa interessante. Algumas pessoas aqui não haviam reconhecido quem era a voz, né? Mas o pessoal do Amapá e muitos do Brasil não se esquecem. Essa voz é inconfundível. Só um recado para vocês, se preparem. Se preparem, porque nós estamos avisando há muito tempo. O Brasil pertence ao povo brasileiro. E vai ser o povo brasileiro que vai dar a resposta. E vocês só estão sentindo um pouquinho daquilo que está por vir. O grosso que o Lula falou é muito mais grosso do que vocês imaginaram um dia. E quero dizer mais um detalhezinho. Nós vamos fazer o Brasil voltar a crescer. As pessoas vão poder voltar a sonhar. Liberdade de expressão não será mais relativa. Fake news não é crime na justiça civil nem na justiça penal, a não ser em questões eleitorais. E quando há, obviamente, ofensa à honra, à dignidade da pessoa humana. Mas para isso existe lei, está no Código Penal. O tal crime de desinformação, que não existe tipificação inventada por vocês, vocês vão ver as atrocidades que foram feitas nesse país. As atrocidades jurídicas, defendidas por advogados que se dizem advogados, mas que na realidade não passam de papagaio de pirata de uma ideologia nefasta que sucumbiu no mundo inteiro e que nós jamais vamos permitir que seja implementada no Brasil. Eles continuam tentando, mas vão cair um por um. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Eu vou pedir um favor a vocês, deixem o seu like, porque nós estamos com 4.217 pessoas, só 2.412 likes. Se a gente quiser ver o Brasil realmente se livrar desse pessoal, nós temos que fazer pelo menos o básico. O básico do básico. Quando vocês estiverem num canal de direita, que o conteúdo de vocês sabem que está protegendo justamente os interesses e aquilo que vocês acreditem, deixa o seu like, não só aqui, mas em todos os canais. É a primeira coisa que você tem que fazer assim que você entrar numa live no canal de direita. Segunda coisa, compartilhem ao máximo, para as pessoas saberem de fato o que está acontecendo nesse país. E vamos embora para cima deles, que 2026 vai chegar. Mais rápido para eles do que para nós, mas vai chegar. Até o próximo vídeo live. Tchau, tchau, pessoal.